Então, gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei a que momento vocês estarão vendo esse vídeo, mas esse vídeo que eu tô fazendo, ele tá sendo direcionado especificamente para minha turma de EJA, né? Justamente porque eu enviei uma atividade sobre esse assunto. Então, eu acho melhor fazer esse vídeo para esclarecer um pouco mais o conteúdo, né? Mas também é direcionado para quem queira conhecer um pouco mais sobre esse assunto, essa classe gramatical aí da língua portuguesa. Então vamos começar agora com o conceito, né, de pronomes. Pronome é uma palavra variável que substitui outra palavra, expressão ou oração. Serve também para indicar posição no espaço e no tempo, para questionar coisas, pessoas e quantidades, e até para indeterminar os seres aos quais se refere. Pronome é uma classe de palavra muito importante para o texto, pois permite uma melhor articulação das ideias por meio de referências e retomadas que evitam repetições desnecessárias. Nesse sentido, saber usar bem os pronomes garante produzir um texto mais coeso, ou seja, mais articulado. Então, o pronome vai ser aquela classe gramatical que vai substituir nomes na frase. Então, se eu digo, a Margarete é professora de linguagens e códigos, ela se identifica mais com língua portuguesa. Então, o ela está substituindo Margarete na frase. Então, o pronome vai ter justamente essa função. Ele vai substituir nomes na frase. Seja um substantivo, por aí vai. Por que o pronome é importante para articular ideias em um texto, né? Porque o pronome ele serve, como eu disse, justamente para não reproduzir o mesmo nome na frase. Então, ele substitui. E em uma redação, em um texto, a gente precisa disso, né? A gente precisa disso para não haver repetições. Então, o pronome é muito bom para ter um texto coeso. Diga-me mais sobre isso, jovem. Na verdade, assim, os pronomes, ele tem um conteúdo bem extenso, né? Porque existem diversos tipos de pronome, então a classificação é um pouco extensa. A gente vai ver um pouco de cada tipo. Então, vamos começar aqui. De acordo com a função que exercem, eles são classificados em pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes de tratamento, pronomes indefinidos e pronomes relativos e pronomes interrogativos. Então, tem uma vasta classificação. Vamos começar aí com os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso. São classificados em dois tipos. Então, a gente já está vendo aí que em pronomes pessoais já existe uma subdivisão. Existem os pronomes pessoais do caso reto, que exercem a função de sujeito, e os pronomes pessoais do caso oblíquo, que substituem os substantivos e complementam os verbos. Então, a gente vai ver aqui bem detalhadamente. Os pronomes pessoais do caso reto são esses que a gente já está já é bem familiar para a gente, porque a gente já conjugou muito verbo aí na escola, a gente já sabe quais são esses pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, você, vocês, elas ou ela. Então, esses daí são bem fáceis de identificar em uma frase, em um texto. Bem fácil. Aí existem os pronomes pessoais do caso oblíquo. E existe uma subdivisão aí, existem os tônicos e os átomos. Esses pronomes do caso oblíquo tônico, eles sempre vão vir precedidos de uma preposição na frase e vão ter a função de objeto indireto nessa frase, né, nessa determinada frase. Então, se eu disser assim, eu comprei esse... não, você comprou esse livro para mim, né? O que a pessoa comprou? O livro. Né? Quem compra alguma coisa, comprou o livro. Para quem? Então, para mim. Então, o mim aí, ele tem a função de objeto indireto, né? E ele tá vindo precedido de preposição. O para, no caso, né? Aí tem os pronomes do caso oblíquo, os átomos, que são esses aí que vocês podem ver no slide. Então, aí, esses pronomes, os átomos, no caso, eles vão ter também essa função de objeto direto ou objeto indireto. Eles vão substituir um substantivo que tem essa mesma função. Por exemplo, se eu disser, eu comprei esse livro para você. Aí, pessoal, onde? Eu comprei em uma loja no centro. Esse o, né, faz referência à terceira pessoa, como está em slide, esse o, ele está substituindo o quê? Livro. E o livro é um substantivo que nessa frase, que eu acabei de dizer anteriormente, tem a função de quê?
objeto direto. Então, o pronome também vai ter essa mesma função, porque ele está substituindo uma palavra que tem essa função, certo? Assim, vocês não precisam também quebrar tanta cabeça com essa parte, porque como esse vídeo aqui é direcionado mais para os alunos do EJA, devido ao exercício que eu enviei, não tem nenhuma questão fazendo referência a essa parte do conteúdo. A tarefa é mais relacionada à identificação e classificação dos pronomes, né? Então, vamos se ater mais a isso. Aí aqui é só uma curiosidadezinha. Muitas pessoas têm essa mania de utilizar o mim dessa forma, para me dançar, para me escrever, para me dormir. O mim, como eu disse, né, ele é um pronome oblíquo tônico. Ele vai ter a função de complementar verbo, né? E o eu, no caso aí, que é um pronome pessoal do caso reto, ele vai ter a função de sujeito na frase. Então, eu não posso utilizar o mim antes de um verbo no infinitivo. Ele vai complementar o verbo, né? Então, essa história de dizer para mim dançar, para mim fazer, para eu dormir, não é correto de acordo com a gramática, né? O correto seria para eu dançar. Então, toda vez que eu for utilizar um pronome toda vez que eu for utilizar um verbo no infinitivo, com essa expressão aí, com a expressão bem parecida com essa, eu utilizo o eu, né? Apesar de da gente achar estranho no começo, mas o correto é assim mesmo. Pronomes possessivos. Os pronomes possessivos também são fáceis de identificar, porque eles vão sempre trazer a ideia de posse, né? Eles são um tipo de pronome variável, o que vai variar feminino, masculino, singular ou plural. Então, vai variar em gênero e em número, né? Então, tá aí. Vocês podem ver aí no slide, eu não vou estar falando tudo, porque pela tela vocês podem ver. Os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos também são fáceis de identificar, porque eles sempre vão dar ideia de indicação, né? De demonstração. Estou mostrando algo, estou indicando. Eu lembro logo da ideia de apontar para alguma coisa, né? Quando você vai, sei lá, ensinar um caminho, aí você, para ali, você sempre aponta, né? Não, você vai pegar essa rua. Então, também é um pronome variável. Por quê? Porque ele vai variar em número e em gênero. De novo. E existem os invariáveis, que é os três que estão aí. Isso, isto, aquilo. Que independente da palavra que eles estão fazendo referência, eles continuam dessa mesma maneira aí. Por exemplo, o pronome aquela, né? Se eu estou me referindo a uma menina, eu vou utilizar aquela menina que nós vimos ontem, fez tal coisa. Se é um menino, logo, não vou utilizar aquela, porque eu vou estar me referindo a uma palavra masculina. Então, aquele menino, deu para entender? Outra coisa em relação aos pronomes demonstrativos é que eles são utilizados dependendo da posição da pessoa em relação a algum elemento. Então, por exemplo, quando o elemento está com a pessoa que fala, então eu digo assim, eu tô com este livro é meu, eu tô com um livro na minha mão. Então está com a pessoa com que se fala, o elemento está comigo, estou falando. Quando o elemento está com quem se fala, então eu estou falando, estou conversando com uma amiga, aí eu digo, esse livro não é seu, o livro não está comigo, está nas mãos da pessoa com quem eu estou falando. Então, eu vou utilizar o esse. Então, quando o elemento não está com a pessoa que está falando, nem com a pessoa com quem eu estou falando, não está com nenhuma das duas, a gente utiliza o aquele. Aquele livro é muito bom. Aquele livro que está na prateleira não está nem comigo, nem com a pessoa que eu estou falando. Está em outro local. Então, os pronomes demonstrativos também têm essa particularidade, né, em relação à posição com quem se fala, ou do que se fala, né, tem essa particularidade aí. Vamos seguir. Pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento é bom a gente conhecer, né, para classificar, para identificar que é um pronome de tratamento, mas também devido a uma prova de concurso, de vestibular, porque geralmente em provas de vestibular ou de concurso pedem carta, né? Então, lógico que não vão pedir uma carta para você fazer com um amigo,
Geralmente é para autoridade e tudo mais. Então é bom a gente conhecer esses pronomes de tratamento para isso. E um dia que eu for participar de alguma seleção dessa, quando me pedirem para fazer uma carta lá para o presidente da República, eu já sei que pronome de tratamento eu vou utilizar no início da carta, como vocativo, né? Então, aí tem alguns. O você é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Então, tem muita gente que não sabe que o você é um pronome de tratamento, mas é o único que é utilizado em situações informais, né? No dia a dia, na conversa. Então, tem senhor e senhora, vossa excelência, vossa magnificência. Então, tudo aí tá na tela, vocês podem dar uma conferida. Aí existem esses outros pronomes de tratamento. Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Alteza, que é utilizado para príncipes, princesas e duques. Pronome de tratamento, Vossa Santidade, utilizado para o Papa. Vossa Eminência, usado para cardeais. Vossa Reverendíssima, utilizado para sacerdotes e religiosos em geral. Aí chegamos nos pronomes indefinidos. Pronome indefinido, ele já está meio que dizendo, né? E vai indicar o incerto, né? Uma coisa que não existe uma certeza. Por exemplo, aí a gente vê que tem uns variáveis e uns invariáveis. Vamos utilizar esse primeiro que tem aí, algum. Algum barulho fez com que meu irmão acordasse. Algum barulho, eu não sei o certo que barulho foi esse. Ele sempre vai trazer essa incerteza, né? Existem os variáveis e os invariáveis. Os variáveis porque vão variar em gênero e em número, como vocês podem ver aí no quadro, né? No slide. Algum, alguma, alguns, algumas. Vai variar em número e em gênero. E os invariáveis que, independentemente de qual palavra eles façam referência, vai continuar escrito da mesma forma, certo? Outro exemplo, para ficar melhor. Várias pessoas estão doentes. Eu não sei ao certo quem são essas pessoas, só sei que são várias, né? E vai indicar uma quantidade incerta também, eu não sei quantas, sei que são várias, certo? Os pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles são um pouquinho difíceis de identificar. O pronome relativo, o nome já está dizendo, ele vai fazer relação com outra palavra que já foi dita na frase. Então, existem os variáveis e os invariáveis. Eu coloquei aqui um exemplo para ficar mais claro. Executaremos um plano, o qual o professor planejou. Estava assistindo La Casa de Papel, aí coloquei esse exemplo aí. Mas assim, o qual é um pronome relativo, porque ele faz relação com outra palavra que já foi dita na frase. Então, qual seria essa outra palavra? Plano. Executaremos um plano, o qual o professor planejou. O plano que o professor planejou, né? Então, por que é o qual e não a qual? Porque plano é uma palavra masculina, né? Então, por isso que é o qual. Se fosse uma palavra feminina seria a qual. Então, existem os invariáveis. Quem, que e onde. Aí eu coloquei também outro exemplo. A blusa que ela usou era igual à minha. Então, aqui o que está fazendo referência? A blusa, né? Está fazendo essa referência. Se fosse uma palavra masculina, continuaria escrito da mesma forma. O calção que ele usou era igual ao do meu irmão. Vocês percebem que o que continua escrito da mesma forma, ele não muda, mesmo ele fazendo referência com palavra masculina, certo? Então, vamos lá. Quando a professora pergunta se eu entendi o pronome relativo, que é um pouquinho complicado, porque é uma questão de relação na frase, né? É perceber a qual palavra esse pronome está fazendo referência. É basicamente isso. E o que, por exemplo, ele pode ser pronome interrogativo também. E é isso que a gente vai ver agora. Pronomes interrogativos, existem os variáveis e os invariáveis. E o que é um pronome interrogativo também. Ele pode ser relativo, pode ser interrogativo. Vai depender da frase, do contexto, né? Os pronomes interrogativos, já estão dizendo, eles são introduzidos para fazer perguntas, sejam elas diretas ou indiretas, né? Então, pode vir aquela pergunta que não tem aquele ponto de interrogação. Mas mesmo assim continua sendo uma pergunta, é uma pergunta indireta, né?
Eu acho que de conteúdo para identificação de pronomes e para vocês conseguirem resolver o exercício, só isso basta, né? Então, eu coloquei aqui essa imagem no final para a gente perceber quais foram os pronomes que o Godines aí do Chaves falou mesmo sem perceber, né? O professor pergunta, bem, vamos ao exame de português. Vamos lá, Godines, diga 2 pronomes. Aí ele, quem? Eu? Ele fez uma pergunta, né? Quem? Eu? Só que aí, mesmo de forma inconsciente, ele falou 2 pronomes, que seria o quem, interrogativo, e o eu, pronome pessoal do caso reto, né? Ele ficou espantado. Será que era ele mesmo para responder? E o professor deu um 10. Aí tá aí a cara dele de espanto. Mas aí, no caso, vocês não vão fazer isso, porque acho que vocês aprenderam. Então, gente, é isso. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a fazerem o exercício e aprender um pouco mais sobre pronome, né? É um assunto que às vezes a gente considera fácil, mas tem gente que realmente tem dificuldade. E tudo que é novo pra gente é difícil, né? Então, vai dar certo. Espero que vocês consigam fazer a atividade e me mandem. Tchau, até a próxima.